Não, com certeza. E nesse contexto, cara, como a pergunta que eu estava fazendo era: sempre que você vai falar do seu ambiente religioso antigo, geralmente é para evocar algo da prática, mais da prática religiosa, o modo de viver a religião, né? Mais a fenomenologia da religião, digamos assim, do que a crença em Deus de forma geral e tal. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui, que talvez seja, não é bem provocadora, mas é porque eu gosto aqui de trazer o convidado para assuntos e falas que geralmente não são comuns. O que é que você elencaria como coisas positivas da tua criação e teu histórico religioso? Eu acho muito interessante ter sido introduzido e eu uso esse termo sem teor pejorativo, eu digo esse termo no sentido, digamos, acadêmico, né? Eu sei que vai soar um pouco chocante, mas porque esse termo sendo associado à religião, eu imagino que causa um certo desconforto. Mas, para mim, no meu contexto atual, eu vejo o histórico, o documento religioso, a Bíblia, os escritos dos profetas e tudo mais, como uma parte importante tanto da antropologia quanto da mitologia daquele povo. Aquele era um retrato daquele povo naquela época, uma civilização nômade da Idade do Bronze, que tinha as suas crenças, pegavam crenças de outros ritualistas religiosas. Tem certas coisas que, por exemplo, eu sei que você sabe, quando a gente vai para o Pentateuco, né, e a gente vê a história do dilúvio, a história do dilúvio não é uma história única à religião judaica protestante, né? Moisés não inventou aquela história. A gente tinha histórias anteriores, com séculos anteriores a isso, tipo o épico de Gilgamesh. Epopeia de Gilgamesh, né? E é interessante entender por que aquilo pode ter acontecido. Moisés foi educado, ele foi criado de acordo com a narrativa bíblica. Eu reconheço que eu não sei quanto da narrativa sobre a vida de Moisés é histórica. Toda a parada de ser colocada no cesto e o besuntado com betume, e a filha do faraó encontrou, ele foi criado lá. Eu estou assumindo que isso é histórico. Então, sendo Moisés criado como na corte do faraó e sendo educado pelo que era a academia da época, ele teve contato com a epopeia de Gilgamesh, e aí quando ele foi recontar a história para os judeus, ele falou, não, isso realmente aconteceu. Mas não foi que nem eles acreditam, não. Foi dessa forma aqui. Então eu acho interessante ter essa visão histórica e antropológica que eu não teria tido se eu não tivesse crescido num lar evangélico. Eu converso sobre essas coisas com alguns amigos e eu vejo que eles têm uma lacuna completa de conhecimento dessa esfera específica do que foi a história humana ali daquela região do como que a gente chamaria isso hoje? Não Mesopotâmia, mas Oriente Próximo. Oriente Próximo. Então isso foi muito interessante. Alguns ensinamentos bíblicos eu mantenho até hoje, porque não por motivos espirituais, mas porque eu acho que são auto-evidentemente positivos. Né? A ideia de tratar alguém como você gostaria de ser tratado, o foco em caridade, em ajudar os necessitados, em justiça social, né? Tudo isso eu acho que é bastante válido, quer você acredite que Jesus era o filho do Criador do universo ou não. Né? O que mais que eu posso apontar aqui? Acho que é isso, tipo, sabe, eu sinto uma conexão um pouco maior com a história humana mesmo, porque querendo ou não, você lê a Bíblia, mesmo que você não acredite no teor espiritual ali, né? Se você lê só como um documento histórico, né? E mesmo que você não acredite que tudo escrito ali bate exatamente com o que a arqueologia, a paleontologia, a história, a antropologia diz, ainda assim é um retrato, por mais limitado que seja, ainda é tipo, é assim que eles viviam, é isso que eles acreditavam, é assim que eles falavam. Né? Limitado, claro, porque a gente está lendo em português, ela não foi escrita em português, mas você entende o que eu quero dizer. Você entende um pouco de quem era o homem naquela época. E eu acho isso muito interessante. Eu acho que tem valor nisso, mesmo que você não... Tipo, eu posso dizer que eu li mais a Bíblia como ateu do que como cristão, porque como eu debatia com cristãos frequentemente nos fóruns, porque era uma extravasão da minha própria insatisfação em alguns dogmas não fazerem sentido para mim. Tipo, eu leio uma parada e aquilo não me faz sentido e eu quero... Me explica então, como é que é isso? Se te convence, deve ter um bom motivo, então passe isso para mim. E aí é por isso que eu passava tanto tempo me ocupando tanto nessas discussões, e com essas discussões, inevitavelmente havia muita leitura, tanto da Bíblia em si, quanto alguns livros apócrifos, um pouco menos, porque, como você sabe, evangélico a gente não realmente levava muito em consideração os livros apócrifos, e muitos autores religiosos também, né? Então, teve isso. Eu diria que essas foram as contribuições